Questão 24. Considere o trecho a seguir. Em relação ao termo sublinhado no trecho, que é esse que aqui, assinale a opção correta. Esta questão ela foi anulada. Vamos observar por quê. Olha só. Para colaboradores que gostam de ir trabalhar, utilizando meios de transporte não motorizados, como bicicletas, por exemplo, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia. Espaços os quais facilitem o dia a dia. Então esse que, ele é um pronome relativo. Eu posso trocá-lo por os quais, correto? Show de bola. Então, sobre essa palavra, ela retoma o vocábulo espaços, sendo classificado como catafórico? Não. Se ela retoma, é um recurso anafórico. O catafórico, ele projeta a informação. O anafórico, ele retoma. Então, se ele retomou espaços, é um recurso anafórico e não é catafórico, né? Esse mesmo vocábulo que, ele apresenta sentido francamente intensivo, já que ao retomar o vocábulo que o antecede, dá ênfase a ele. Veja, a ideia intensiva se dá pelo advérbio de intensidade. Eu estou muito feliz, eu corri bastante, corri muito, corri demais. Aí nós intensificamos uma palavra, ok? Não é este o caso do pronome relativo, então fora, tá? Alternativa C. Desempenha no referido contexto a função de núcleo de sintagma nominal, uma vez que retoma um termo anterior. Vejamos então aqui o seguinte. Ela desempenha no contexto a função de núcleo do sintagma nominal? Sim. Por quê? Nós temos o que, pronome relativo, retomando espaços, e eu entendo no contexto que os espaços facilitam o dia a dia de quem adota a prática. Os espaços facilitam o dia a dia. E aí você vai observar que nesta oração adjetiva, tá? Olha, nessa oração adjetiva, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho facilitem, é um verbo transitivo direto. O dia a dia é o objeto direto. Tá legal? E o que, ele ocupa a função de sujeito. Ele é o único, então ele é o núcleo do sintagma. Ele é o núcleo do sujeito, ele é o núcleo do sintagma nominal. Sintagma nominal é uma expressão nominal, uma palavra, tá legal? Que tem um valor substantivo. É basicamente isso, tá? O seu núcleo é o pronome relativo o quê? Que retoma espaços. Sim. Mas por que é núcleo? Porque o seu núcleo é um substantivo, é uma palavra de valor substantivo, por isso é núcleo, tá legal? Beleza, mas ela não é núcleo só porque retoma termo anterior. Porque também uma palavra adjetiva pode retomar um núcleo, uma palavra anterior. Por exemplo, Carlos é muito bom no volante. Ponto. Seu carro não estraga em via pública. Seu carro é assim, assado. Isto é, o carro do João, do Joaquim, do fulano de tal. Seu é um pronome possessivo de valor adjetivo. E ele retoma quem? O João, o Joaquim, o fulano de tal. E aí eu tenho o seu carro, está vendo só? Então um pronome de valor adjetivo ele pode retomar também. Aí foi o pulo do gato, tá legal? Então não é porque retoma termo anterior que vai ser núcleo de sintagma nominal. Fora. Alternativa D. Contribui para a clareza e o seu emprego Contribui para a clareza e o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular. Eu li errado aqui, só um minutinho. Então, olha só. Em relação ao termo sublinhado no trecho, assinale a opção correta. Significa, então, que essa palavra aqui, ela contribui para a clareza? Sim, ela contribui para a clareza. Ok, certinho. Ela retoma, sem problema nenhum. E o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular? O que a banca tinha colocado essa questão, essa alternativa aqui como correta, tá? E ela teve que anular a questão. Por quê? Porque a palavra emprego prejudica a interpretação aqui. Por quê? Na realidade, o que acontece? Qual que é o emprego do pronome relativo? Bom, ele é empregado para quê? Para retomar a palavra anterior. Então, se eu mudo a palavra anterior, o seu emprego de retomada, ele vai mudar. Porque ele vai forçar o verbo posterior, porque ele ocupa a função de sujeito, e vai forçar o verbo posterior a se flexionar no singular. Então, ele vai prejudicar o emprego. Na realidade, qual a intenção da banca? Era mostrar que, se fosse os quais, se eu mudasse para singular, ficaria o quê? O qual. Então, na realidade, aí o que, ele não muda. O que a questão queria, na realidade, aqui na alternativa D, é a forma da palavra que não muda. Ela não se flexiona. Outras palavras vão se flexionar,
o verbo, por exemplo, mas ela não precisa flexionar. O que não se flexiona. Então é a forma que não alteraria. Tá vendo aqui, ó? Contribui para a clareza e a sua forma, isto é, o que não se flexiona, não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular. Se fosse os quais, aí sim passaria para o qual. Teria que alterar. A forma alteraria. Tudo bem? Mas, por tudo isso, nós observamos que a alternativa, ela também estaria certa, né? Mas a banca anulou justamente por conta da palavra emprego. E sim, teria que ser forma e não emprego.